Olá, hoje viemos falar sobre um tema, vendarketing. Tem muita dúvida a respeito desse tema, como que essa palavra pode ajudar aí as empresas a prosperarem. E hoje a gente veio desmistificar isso para vocês. Então, viemos apresentar aqui, eu e Priscila, a gente veio falar sobre o que é vendarketing. Pri, faz as vezes. Exatamente, né? Lembrando que eu já falei isso, acho que anteriormente, outro pode, a gente sempre visualiza na PSEC que vendas e marketing não tem como andar separado, né, Dani? Isso. Então, o Vendarket vem muito de encontro ao que a gente trabalha, o que a gente acredita que traz bastante resultados aí para as empresas. Exatamente. É a união entre vendas e marketing, né? Em inglês é o SMARKET, então é a mistura dos dois também, em inglês aí, o sales e marketing. Então, nada mais é do que a união dessas duas áreas que se juntam para fortalecer e trazer resultados para as empresas. Então, aqui nós colocamos até um slide para poder representar um pouco, né, um resumo do que é isso, para ficar um pouco mais explícito para vocês. Então, é uma abordagem estratégica que combina essas duas áreas com o objetivo de impulsionar o crescimento estratégico aí da empresa. Então, essa integração realmente ela é essencial para que a empresa tenha resultados conforme o objetivo traçado. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão dos objetivos traçados entre as áreas de vendas e marketing, como que funciona isso, que existe um acordo entre as áreas para que ambas corram atrás desse resultado, e a gente vai no decorrer aqui falar um pouquinho. Então vamos lá, né, Dani? Vamos falar então um pouquinho da importância do Vendarket, né? Então, assim, a gente reconhece que o marketing e as vendas não podem ser tratadas isoladamente, separada, né? Então a gente vê que o marketing ele cria a demanda, né? E vendas vai lá para efetivar, fazer o gol e fazer a venda, correto? Então essas duas áreas são imbatíveis e podem impulsionar muito um negócio. A gente por experiência, a gente chega em alguns clientes nossos que têm áreas totalmente desintegradas, né? E a gente vê que com um trabalho de união e de acordos, que a gente vai falar um pouquinho de acordos mais para frente, os benefícios que esse trabalho traz, né? Que essa união de departamentos traz. Exato. Eu acho que existe até uma dúvida por trás das áreas, se realmente elas podem andar juntas, né? Então, porque assim, um fica puxando para um lado, outro fica puxando para o outro, a gente brinca, né, que acaba saindo um braço de ferro, né? Então, eu acho que a partir do momento que há essa consciência em relação à união para que haja o resultado positivo, aí as coisas começam a andar de uma forma mais fluida e melhor para todo mundo. Quando a gente fala de resultado, a gente não está falando só de resultado financeiro, a gente está falando da harmonia da empresa como um todo também, porque tem muito essa questão, né, da briga entre os departamentos que a gente visualiza em algumas empresas, né, Pri? Exatamente. Vamos falar um pouquinho, Dani, dos benefícios. Você pode falar um pouquinho desses benefícios que a gente trouxe aqui? Sim, claro. Um deles é realmente a parte do alinhamento estratégico, né? A partir do momento que você está alinhado estrategicamente, você consegue buscar os resultados. Uma melhor compreensão do cliente, então o que significa isso? Se você realmente entende quem você quer prospectar ou quem você necessita atender e atender bem, você entendendo melhor ele, você consegue acompanhar ele nessa jornada. Aqui a gente fala um pouco sobre geração de leads qualificados. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre as questões de o que atrai esse cliente, ou esse prospect, na verdade, não é um cliente ainda, esse prospect, esse lead para dentro da empresa, o que começa a chamar a atenção, é importante que isso seja de uma maneira estrategicamente pensada para a parte de comunicação. Para quê? Para que atraia leads qualificados, como a gente acabou de dizer. Porque acontece muito a gente ouvir assim, eu tenho uma quantidade X de leads que estão entrando por mês, mas 10% às vezes nem isso estão convertendo, né? Convertendo não é nem em vendas, é convertendo dentro do funil de vendas. E acaba sendo um resultado muito baixo. E quando você vai entender, vai se aprofundar um pouco para saber como que essa campanha começou, a gente entende que ela não tem muito embasamento na necessidade
necessidade do cliente não está linkado ao perfil ideal do cliente, que é o que a gente já comentou aqui algumas vezes. É necessário que, principalmente para a geração de leads qualificados, marketing e vendas, obviamente, mas quem vai estar à frente dessa questão de fazer os conteúdos é a área de marketing, ela tenha sempre em mente qual é o perfil ideal do cliente e para quem ela está escrevendo para poder atrair. Bom, a melhor comunicação entre os departamentos foi uma das coisas que a gente já falou aqui, e aí eu iria muito além dessa questão da comunicação, mas sim do próprio relacionamento em si, que se torna extremamente mais fácil, mais gostoso no dia a dia. O aumento da eficiência operacional, automaticamente, quando eu tenho um entendimento do meu perfil ideal de cliente, quando eu tenho entendimento onde eu devo colocar dinheiro para poder trazer esse cliente, automaticamente eu tenho uma eficiência operacional muito melhor. E automaticamente uma experiência do cliente, porque a partir do momento que você está atendendo as necessidades daquele cliente que está dentro do perfil ideal, automaticamente você melhora a experiência dele dentro dessa jornada, desde o início, desde o primeiro contato com a marca. Exatamente. Aqui a gente traz um dado, né, divulgado pela Abder Group. Foi divulgado pela Resultados Digitais, né? Que empresas que têm times de vendas e marketing alinhados alcançam 20% de crescimento anual de receitas. E a gente vê isso no nosso dia a dia junto aos nossos clientes, nas nossas consultorias, né, Dani? A Dani falou de um ponto anteriormente, né? Dos leads não qualificados que marketing traz, etc. O trabalho da PSEC, ela vem muito alinhada com as agências também, né, Dani? Isso. Porque muitas vezes a agência ela nem conseguiu ainda visualizar esse perfil de cliente ideal, essa linha comunicativa que vem todo do trabalho que a gente faz aí nas nossas consultorias, né? É interessante você falar isso porque a agência, normalmente, ela vai fazer uma análise, né? Vai aplicar um questionário para entender os segmentos que a empresa atua, o perfil dos clientes, enfim, faz até a persona, porém, o que pode acontecer? Em função de ela não estar em profundidade no negócio, ela pode não estar entendendo exatamente qual é o perfil ideal de cliente daquela empresa. Por quê? Porque a própria empresa não sabe. Exato. A própria empresa não sabe. Às vezes, acontece da empresa falar assim, vamos falar do segmento da construção, que é o que a gente conhece bem aí, né? Ela pode falar assim, o meu cliente é um distribuidor de material de construção. Tá, mas a agência vai começar a fazer algumas perguntas e vai ficar muito na superficialidade das necessidades de quem realmente e das necessidades da empresa, do que a empresa precisa. Exato. Então, assim, quando você vai no aprofundamento e você fala assim, o que a empresa precisa? Qual que é o perfil ideal de cliente que ela precisa para um ponto de equilíbrio, por exemplo? Muitas vezes acontece da empresa não ter isso de forma clara e estruturada. É aí que a gente acaba entrando e deixando talvez mais evidente algumas questões, algumas dores que a própria empresa tem, né? Exatamente. A gente identifica muita coisa na jornada de compra, Muito. né? Porque às vezes o perfil do cliente, ele tem que estar alinhado não só com o produto, ele tem que estar alinhado com a logística, ele tem que estar alinhado com o crédito, né? Então a gente consegue captar muito disso no trabalho de jornada de compra, onde a gente traz além do perfil do cliente todas as coisas que vão vir junto na jornada dele. Isso, do ponto de vista do cliente. Porque quando a gente faz a jornada, a gente está ali dentro como cliente. A gente não está ali dentro como empresa. Principalmente se a gente é de fora e a gente não tem o dia a dia, a gente não está contaminado pelo dia a dia, pela rotina, né, da empresa. Então, a gente consegue ter uma visão mais limpa do processo que poderia ser. Né? Não um processo que pode ser, mas que poderia ser, porque a gente sabe que tem algumas questões da própria empresa
que às vezes ela não consegue colocar em prática naquele momento, mas nós apontamos aquilo como um ponto importante para elas olharem, para que a partir dali elas consigam melhorar todos os processos. E a gente também acaba contribuindo muito na questão desses processos. A gente é de vendas e marketing, mas como vendas principalmente, e aí a Priscila pode falar muito melhor do que eu, ela necessita das outras áreas para poder vender, né, Pri? Exatamente. Não tem como você olhar só para vendas ou só para marketing ou só para o cliente. Você tem que olhar para o seu negócio como um todo. Porque o cliente é o centro do negócio e ele vai ser impactado em todos os pontos que ele tiver contato, né? Se o caminhão dele chega para carregar e ele tem uma dificuldade, ele tem uma demora, o pedido não está correto, o pedido está incorreto, isso gera um atrito. Então, a gente olha toda essa jornada, né? Dani, a gente precisa saber sobre marketing e vendas para aplicar conceito de vendarketing? Não precisa. É uma dúvida que muitos têm, que eu preciso conhecer em profundidade vendas ou marketing para poder aplicar esse conceito. Não, o que precisa é dos conceitos básicos, né? Exato. Os conceitos básicos já é o suficiente para conseguir colocar em prática, desde que, lógico, né, a partir do momento que tem o conhecimento, que começa a ter contato, ou com aquela teoria, ou mesmo com uma consultoria que entrou na empresa para poder ajudar a implementar, é o suficiente para que ela consiga desenvolver. Exatamente. Implementando o Vendarkt, né? Então, assim, aqui a gente traz alguns pontos para a implementação, né? O que você vai precisar, né? Vai ser um alinhamento das equipes de vendas e marketing, compartilhar informações e insights, desenvolver estratégias integradas, estabelecer métricas e metas comuns e fomentar a colaboração contínua, né? Então, não é um bicho de sete cabeças, né, Dani? A gente sempre olha com simplicidade para o vendarketing. A gente olha com simplicidade e a gente precisa de pessoas abertas a acompanhar o processo, a implementar o processo. Porque não adianta, não é a consultoria, né, quando é implementada, né, de fora para dentro, né, não é a consultoria que vai mudar a cultura, por exemplo. Então, assim, a gente coloca quais são os pontos necessários, a gente identifica quais são as dores, não só do cliente, mas de todo o processo, como a gente acabou de falar, mas é necessário uma mente aberta para poder implementar. Exatamente. Uma das etapas do Vendarkt é o planejamento estratégico de vendas, né? Então, o que você tem que olhar para esse plano? Qual é o seu olhar? O que você tem que analisar? Você vai fazer uma análise da situação atual e aqui não é uma análise só do quanto eu estou vendendo, é uma análise de equipe, é uma análise dos canais, é uma análise de região, então é uma análise bem profunda do que tudo que abrange vendas. Vai definir metas e objetivos, ok? Para te guiar, né, nesse percurso aí de implantação de um Vendarkt, segmentar o mercado, entender as segmentações que o teu produto ou que o seu serviço faz parte e desenvolver as estratégias de vendas, ok? Então, esse aqui é o básico do planejamento de estratégia de vendas 1. Depois a gente tem planejamento estratégico de vendas 2, né? Que é o plano de vendas efetivamente, depois que você fez todas as análises, você segmentou, você analisou a equipe, viu onde você tem oportunidade, seja ele regionalmente, seja ele de novas contratações, de novos produtos, de novos mercados. Você vai fazer um orçamento para vendas, acompanhar as métricas, né? Então, acompanhamentos de métricas é uma coisa bem importante dentro do Vendarketing, porque você tem que acompanhar, porque você precisa fazer as correções rápidas, né? Então, é um olhar, tem métricas de olhar diário, tem métricas de olhar quinzenal, tem métricas de olhar mensal, mas tem que ter um acompanhamento. Treinamento e desenvolvimento de equipe, a sua equipe, ela precisa estar muito alinhada com o teu planejamento, ok? Fazer as revisões e ajustes. Inclusive, né, Pri, essa questão do treinamento e desenvolvimento,
por mais que seja feita uma análise por um profissional experiente em vendas, você só vai conseguir pegar alguns pontos na hora realmente você ver os resultados. Exato. Então, assim, a parte das métricas, elas são extremamente importantes aqui para poder dar embasamento também, até para feedback, né, Pri? De equipe, exatamente, né? Você tem que ter uma agenda de reuniões mensais, você tem que ter uma agenda de reuniões semanais, reuniões de grupo e reunião de one a one, ok? Mas é super importante você fazer um acompanhamento da equipe junto com métricas, realmente. E um plano de comunicação, né? Então, assim, a partir do momento que você já tem onde estou, para onde quero ir, já tem o meu cliente ideal, você já tem todo o cenário, todas as informações necessárias para que você tenha substância nisso, né? Como diria meu velho amigo, sustância. Tem que ter sustância para você poder fazer um plano de comunicação. Então, a partir daí, você consegue analisar o seu público-alvo, definir as personas, ter uma estratégia de conteúdo claro e objetivo, desenvolver mensagens que conecte com esse público para que eles realmente achem que você tem autoridade naquele assunto e constatem que tem, e escolher o melhor canal de comunicação, isso falando em captação de leads. Porém, existe a nutrição de leads também, que também é importante. A partir do momento que você captou o lead, tem todo um trabalho de nutrição. Vamos para o próximo? Acho que a gente não fala de nutrição aqui, mas aqui, queira ou não queira, a gente acaba entrando, né, Pri? Aqui é um exemplo clássico de funil, né? Onde você tem o topo de funil, que é atrair e converter. Então, é um aprendizado, é a descoberta, é quando o teu cliente ainda, o teu lead, né? O teu prospect ainda nem sabe que ele tem aquela dor, né? Então, você vai trabalhando em cima desses conteúdos, né, Dani? Isso, exato. Desses conteúdos de aprendizado e descoberta. Isso. Aí, você vai para uma etapa, próxima etapa do funil, que é o meio do funil, que é o relacionamento, né? O teu cliente reconhece que ele tem aquela dor, ele tem aquele problema e considera já a sua solução como uma oportunidade de compra para ele, que vai sanar, né? E o fundo do funil, que é a venda efetiva, que aí é a decisão de compra. É importante, né, Dani, a gente sempre falar das métricas, né? De você acompanhar que etapa você está convertendo mais, qual etapa que você está convertendo menos, né? A partir do momento que você identifica os resultados de um funil para o outro, você consegue saber onde que você pode estar melhorando. Então, ao invés de você chegar no final e entender que você está convertendo um número X em relação à quantidade que entrou no topo, você já consegue de uma forma intermediária, já fazer uma análise e já fazer uma correção se for necessário. Exatamente. Posso ir para o próximo? Pode. Então, aqui a gente tem as etapas do pipeline, né? Então, assim, as etapas de pipeline é dividido em diferentes etapas, né? Então, você tem lá etapa de prospecção, etapa de qualificação, apresentação, negociação e fechamento, né? Algumas empresas, ela tem um setor de prospecção, que é os famosos SDRs, né? Os pré-vendedores, né? Então, você tem o teu perfil ideal de cliente e você vai trabalhando essa prospecção. Após essa prospecção, é feita uma qualificação, se está dentro, se ela atende os requisitos para poder passar para a próxima etapa. Aí já vai para uma apresentação efetiva ou do seu produto ou do seu serviço, correto? E aí entramos numa negociação e fechamento, né? Mas essas etapas variam de acordo com o seu negócio, com o seu produto, né, Dani? É isso mesmo. Inclusive, a gente chegou a fazer esse trabalho uma vez para serviço de obras, né? Onde a gente, dentro do funil, a gente olhava qual era a obra que era interessante, que estava pré-qualificada já por um trabalho feito anteriormente, que tinha aderência ao negócio. Então, assim, nem era ainda um lead efetivamente e não era um fechamento, mas já existia uma nutrição do pipeline de obras
para que quem tivesse à frente de uma gestão ou mesmo de um trabalho que fosse realizado com aquele funil, já conseguisse visualizar de forma clara quais seriam as oportunidades que ele poderia ter ao longo daquele mês. Exatamente. Dani, acho que a gente está chegando no final. Eu vou entrar com o último slide aqui para você falar um pouco mais sobre o que seria o Vendarkt 360, qual é essa fórmula, o que a gente está aí planejando para os próximos dias, para os próximos meses. Bacana. Aqui a gente deu alguns insights, apenas alguns insights, daquilo que a gente realmente planejou para um material mais robusto, para que quem não tem a consultoria ou mesmo um trabalho de mentoria, que é o que a gente faz também, consiga contratar através de um curso online. Então, esse curso ele foi muito bem pensado, elaborado, é um material que vai dar subsídio para que quem assista, quer seja de vendas, quer seja de marketing, consiga aplicar o Vendarketing dentro da empresa. Exatamente isso. E acompanhe aí nossas redes sociais. Em breve a gente vai fazer o lançamento oficial e para os primeiros inscritos, com certeza haverá uma promoção, um desconto, né, Dani? Aí a gente vai pensar num cupom para vocês acessarem e conseguirem esse desconto aqui, né? Promessa é dívida. Isso mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima.